Não apenas o fato de ter sido eleito o melhor lateral esquerdo do Brasil em 2024 e as performances com a camisa do Internacional. O clube conta com uma informação de bastidor importantíssima para investir no argentino de 24 anos. A valorização, ela pode ser tremenda a partir dessa questão de bastidor. Mas o Internacional pode ganhar alguns milhões com outro lateral esquerdo, que está lá do outro lado do mundo. E ainda, a postagem de Gustavo Grossi, que fez as redes sociais coloradas ficar em alvoroço. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base em Alvorada. Tudo sobre o Colorado, sobre o gigantão da Zona Sul, tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever, para tu deixar o teu like, para tu compartilhar, para tu inclusive ativar o sininho, né? Do lado ali do inscrever-se tem as notificações, né, para que todos os conteúdos estourem no teu celular, no teu e-mail e tu não perca nada do que a gente posta por aqui e principalmente, né, que a gente vá trocando uma ideia nos comentários ao longo de todo o dia. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil, minha parceira aqui também no canal, e ela tá te esperando para tu fazer parte da nossa galera. Tu pode botar o teu celular aqui no QR Code que tá na tela ou então usar o link que tá no primeiro comentário fixado, conhecer a plataforma e aí te divertir. KTO é onde a diversão acontece, cada jogo é único na KTO.com. Mas lembra sempre, se tu não tem 18 anos, cabeção, cai fora. Não é pra ti, beleza? É só pra maiores de 18 anos e lembrando também, né? Brinca e te diverte com responsabilidade. Bom, deixa eu falar para vocês algumas coisas importantes, tá? Nesse período que o Inter ainda trata a permanência do Bernabéu e tem outros times também devendo dinheiro para o Internacional. Por exemplo, o David, o Vasco. O Inter tem de receber alguns milhões do Vasco pelo fato de o jogador ter batido a meta lá no Clube Carioca ao longo do Campeonato Brasileiro. O David que está assim, machucado, mas em meio a essa recuperação, o Vasco tem de aportar pouco mais de 2 milhões e alguma coisinha de dólares, né? Com isso o Inter ganha ali seus 10, 12 também milhões de reais. Outros milhões que podem vir é a partir dos 20% que o Inter ainda tem do Tauan Lara. O Tauan Lara, lateral esquerdo, que acabou rodando aí em alguns clubes do país. Agora ele está jogando, só para ter uma ideia, ele está jogando no Alverca, da segunda divisão portuguesa. E ele recebeu uma proposta para ir jogar na Tailândia. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não, minto, Singapura, melhor dizendo, tá? No Lyon City. E o Inter, a partir dessa proposta, como tem porcentagem ainda dos direitos econômicos, ganharia na casa dos 2,5 milhões de reais. A tendência é que ele não aceite essa proposta, tá? Estava até conversando com o staff dele, a tendência é que ele continue na Europa, mas em outro centro. Vai ser transferido também e, de qualquer maneira, o Inter ganharia um valor em cima disso. Ou seja, não é só o Inter, primeiro, né, que deve a clubes, tem clubes que devem para o Internacional, e não é só dinheiro que sai, né? Tem um dinheirinho que, querendo ou não, mesmo sendo pouco, esse do Tauan Lara, por exemplo, que também pode entrar e dar uma força para os cofres do clube, tá? O Gustavo Grossi, ele fez essa postagem aqui, ó, eu vou botar do lado para vocês darem uma olhada, a respeito da venda do Gabriel Carvalho. Gustavo Grossi, que era o argentino, diretor da base do Internacional, que passou pelo clube agora em 2021, 22 e 23. Ele foi eleito, acabou demitido agora no início desse ano, ali fevereiro, março, quando também acabava seu contrato, mas o Inter não renovou, não continuou. E ali ele coloca na questão do Gabriel Carvalho, né? Que a semente ela é plantada e tu não colhe o fruto da noite pro dia, né? Tu tem que ter paciência e tudo mais. Nas redes sociais, tu vai olhar nas redes coloradas, os caras mais ativos, eles
botando críticas, né, ao Gustavo Grossi, de que o Gabriel está desde os 9 anos no Internacional e que ele não teve nada a ver, né, com a venda. E aí eu fui conversar com algumas pessoas da base do Inter e principalmente com o Felipe de Oliveira, que era o ex-diretor-geral da base, que trabalhou com o Gustavo, né? E é doido, né, cara? Porque muita gente também postava assim, o cara que morava em Gramado, né? E o Felipe deixou muito claro que isso é uma mentira. O Gustavo Grossi, ele ia sim para Gramado, porque a família morava mesmo em Gramado. Ele ia 2 dias da semana e isso estava estipulado em contrato. Isso em nenhum momento era o cara deixando o trabalho para ir para ficar em Gramado ou morava em Gramado e cuidava das coisas de lá. Essa é a primeira mentira que muita gente fala nas redes sociais. A segunda questão é a seguinte: existe uma história em cima da chegada do Grossi e também do Gabriel Carvalho, falada e confirmada, inclusive, pelo Felipe de Oliveira. Eu estou citando o nome da pessoa que eu falei para vocês terem noção que a fonte não é um zoom de bastidor, tá? É o seguinte, quando chega o Grossi, ele faz uma remodelação da estrutura da categoria de base. Ele coloca os jogadores com as mesmas idades numa ala, jogadores mais velhos na outra. As coisas vão funcionando em termos de organização, tá? E aí o Felipe de Oliveira me disse o seguinte, em um determinado momento, o Gabriel vai morar no CT Parque Gigante. O Felipe não sabe bem se em 2021 ou 2022, mas em um determinado momento o Gabriel sai da Bom Jesus, da casa pequena, da casa humilde que mora com a família, e outras pessoas, é uma casa pequena com muitos moradores, o que é bem comum hoje se a gente for olhar na periferia de Porto Alegre e das grandes cidades, e ele vai para o CT Morada dos Quero-Queros. Ali ele faz o seu quarto, ali ele faz o seu desenvolvimento. A partir do seu desenvolvimento, ele jogava pelo lado, nas primeiras categorias. O Grossi vai lá e fala com o treinador e diz o seguinte, vamos botar ele pelo meio para ele jogar de 10, porque ele é extremamente habilidoso, ele tem bola no pé, ele consegue segurar a bola e tudo mais, e conduzir, e é um cara de muita visão de jogo. No final das contas, ele sai do lado do jogo, do campo, e vem para o meio como camisa 10, e aí o resto é história. E aí tem uma pessoa também que diz o seguinte, essa é uma história que não se sabe bem, tá? Se é tão verdade assim. Tá? Mas, no dia em que o Grossi foi demitido, ele teria encontrado o Kudê pela primeira vez no CT Parque Gigante. Porque ali o Grossi teria dito para o Kudê assim, ó, tem esse gurizinho que daqui a pouco tu pode pegar e chamar. Lembrando, né? O Gabriel tinha 16 anos quando foi chamado para o profissional. Então é óbvio, né, que muita gente tem receio de botar jogadores com 16 anos ou adolescentes, se a gente for olhar ainda em formação. Jogadores que estão não só em formação técnica de bola, mas também de formação como pessoa. Beleza? Bom, e a do Bernabé? Eu quero falar com você sobre o Bernabé porque é o seguinte, é óbvio que as notícias vão chegando a cada dia e a gente já trouxe aqui, inclusive está aqui em cima, né? O Inter viajou para a Europa para lidar com a venda do Gabriel Carvalho e depois vai à Escócia para finalizar a contratação do Bernabé. E até estava conversando com o Lucas Colar hoje pela parte da manhã. O Lucas também tem a mesma informação que eu. Não está fechado, mas que há um otimismo absurdo a ponto de o próprio André Mazzucco estar, né, na Europa. Estar hoje em Madrid para finalizar exames médicos e burocracia para a questão da venda do Gabriel Carvalho. E depois ele vai à Escócia para conversar com o Celtic, tá? Isso é um outro ponto. Eu já vou te pedir de novo. Tá aqui em cima o link do vídeo de ontem, tá? Finalzinho da tarde, início da noite de domingo que eu gravei a respeito desses bastidores aqui. E tem um outro bastidor que também é importante da gente entender do porquê que o Inter está indo atrás do Bernabé e fazendo de tudo para ficar com o Bernabé. Claro que o cara foi o melhor jogador na posição do Campeonato Brasileiro. Ele foi melhor jogador várias vezes em que o Internacional esteve em campo, né? Principalmente com o time do Roger, óbvio, porque ele não ganhava chance com o Kudê. Mas o Inter está de olho na seleção argentina. E se fala
nos bastidores de que o Bernabéu pode fazer parte da renovação do Scaloni. Porque, olha só, você estava conversando com o Diego Brião, que é um cara que sabe tudo também de futebol argentino. Olha só, já tem uma certa renovação na seleção argentina, em algumas posições, principalmente já visando a Copa de 2026, que é um dos pontos que o Bernabéu acredita ser importante ficar aqui no Brasil, na América do Sul. Tá? Por exemplo, o Marcos Acunha, que joga no River, também é especulado para ser o lateral esquerdo da seleção. Aí tem um outro, no ano passado o Scaloni chamou o Júlio Soler. Ele joga no Lanús, também da Argentina. E aí o Brião diz o seguinte, cara, ele tem certeza, eu tenho certeza se ele jogasse no Boca ou jogasse no River e tudo que ele fez agora pelo Inter nesses dois clubes, certamente ele era no mínimo um reserva da seleção argentina. Então o fato de ele ir para a seleção ou ter a perspectiva de seleção faz com que o Inter corra mesmo para fechar esse jogador, porque certamente ele vai se valorizar em cima, né, claro, do que ele já fez nessa temporada, mas também da perspectiva do que ele pode fazer em 2025, até mesmo com o ano de Libertadores, com o ano de jogos em que o Internacional pode estar mais estruturado. É um investimento, não é visto como uma questão simplesmente de compra de jogador ou simplesmente de aportar um valor. É ponto futuro em cima não só apenas de performance, mas também de finanças. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando sempre, que tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Coloca aí o que tu acha dessa postagem do Gustavo Grossi, o que tu pensa do Bernabéu, será que rola uma seleção argentina? Enfim, vamos trocando uma ideia ao longo de toda essa segunda-feira aí. Valeu? Um forte abraço. Tchau.